Boa noite para quem já tá aí. Oi, Digo. Meu primeiro. Vou convidar a Cláudia aqui. Ateliê Maria Formosa. Vamos chamar a Cláudia. Vamos começar nossa live hoje, a primeira live dessa série. Aí estão eles, Clara, tudo bem? Cláudia e Daniel. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Tudo certinho, tudo bem. Ah, ficou muito bem alinhado aí atrás, tudo bem bonito. Ah, que bom. A decoração. Exatamente. Então, vamos dar uma esperadinha aí as pessoas entrarem, né? Vamos aguardando. A gente sempre está com arte em volta. Já É, né? é o nosso cotidiano. E eu, olha, coisas lindas aqui atrás de mim, É, ó. Que é algo que a gente reconhece, né? sim, Ó, exatamente. Os passarinhos azuis. Estás muito bem acompanhada aí também, Lara. é, né? Com certeza. Tem muita coisa linda aqui. Então, vamos começar, eu acho, né? Ó, já tem bastante gente aí. Que bom. Pecuária, floricultura. Então, a ideia de fazer essas lives, né? Assim, eu senti essa vontade para mostrar assim para as pessoas esse universo que existe atrás de cada marca e principalmente atrás de cada artesão, né? Que faz parte dessa rede colaborativa chamada Maria Lamparina. Então, vocês ficam às vezes ocultos aí, né? Mas é preciso ser mostrado, né? Não só o trabalho, mas a história de cada um, né? E eu acho que contar essas histórias e as trajetórias de cada um é uma maneira de estar mostrando e de manifestar assim para as pessoas um mundo feito à mão, né? Que é possível esse mundo. E é através desse fazer, né, pelas nossas próprias mãos, é que a gente consegue manifestar aquilo que a gente quer ver no mundo, né? Então é uma forma de traduzir o nosso estar no mundo. Eu acho que vocês, assim, são fantásticos para estar aqui como primeiros convidados, assim, porque vocês dois são dois fazedores, assim, de mão cheia, né? Tanto a Cláudia quanto o Daniel. E eu espero, assim, que essas lives sirvam para que todos se inspirem, né, com essas trajetórias e que, se possível, assim, que também as pessoas contem para a gente como é que elas se manifestam no mundo, né? Que isso sirva de inspiração para que elas contem para a gente também, porque cada um se manifesta de um jeito, né? Então, eu espero que essa inspiração sirva para que elas também nos comuniquem de que forma que elas se manifestam. Enfim, vamos começar com o Daniel e com a Cláudia hoje. Eu queria que eles se apresentassem, né? Eles são do Ateliê Maria Formosa e eles fazem parte aqui da nossa rede colaborativa de artesãos. E gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, brevemente aí seus nomes, né? Enfim, uma breve apresentação para a gente começar. Tá certo. Eu me chamo Cláudia Bittencourt Goulart, e nós estamos aqui, como uma antiga amiga gosta de chamar, no sul do mundo. Estamos em Criciúma, fronteira já com Siderópolis, né? Estamos aqui mais na parte alta de Criciúma. E este é meu companheiro, meu esposo, e somos parceiros nessa marca também. Eu sou o Daniel e a gente
está já há algum tempo trabalhando nesta área e gostamos muito do que fazemos. E a gente está aí para ver inspirações e produzir cada vez mais novas ideias e propostas, né, que vem para nós e que a gente tem muita satisfação em estar fazendo e entregando, né, os nossos produtos. Legal. E eu queria saber como é que vocês começaram nessa trajetória aí do fazer à mão. Como é que foi? Vocês já tinham outros empregos antes ou sempre foi feito à mão aí na casa de vocês, na história de vocês? Bom, eu acho que quando tu me faz essa pergunta, me remete primeiro ao fato de que quando tu me convidou para a live, juntamente com o Dani, eu já comecei a visitar lugares de minhas memórias afetivas. E, naturalmente, eu fui parar na minha infância. E eu fiquei muito surpresa quando eu tive o insight de que, na verdade, quando eu estava sendo gestada, durante toda a gestação, eu fiquei também ouvindo orientações sobre bordado. Porque minha mãe era bordadeira e professora de bordado à máquina. Mas ela também tem muita habilidade com costura à mão, à máquina, enfim. Mas naquela ocasião, lá em outono de 72, quando eu cheguei, ela dava aula para moças no lugarejo onde a gente vivia, moças que estavam preparando seus enxovais. Um lugarejo lindo chamado Laranjal, em Jaguaruna, Santa Catarina, que fica a 1 hora daqui, minha terra de origem. E lá, então, na nossa cozinha, que nas casas de sítio as cozinhas são amplas, as moças estavam ali recebendo as aulas semanalmente e eu lá na barriga, escutando as orientações sobre bordado. Então, foi a minha primeira conexão com a arte, foi o bordado. Depois eu cresci em meio àquelas linhas coloridas, porque ela bordava todos os dias, né? Depois que encerraram as aulas, ela passou a trabalhar para fábricas, inclusive daqui. Então, as pessoas iam lá no sítio levar. E ela também bordava enxovais. Enfim, eu estava nesse cotidiano de arte, entre linhas. Criava as minhas artes também, meus desenhos de bolos de noiva, que sempre foram inspiração para mim. Os vestidos de noiva eu também projetava. Sempre desenhava vestidos de noiva, mas não fui para essa área. E também fazia meus shows, né? O pai tocava violão e cantava para mim e eu me apresentava toda noite com as saias rodadas, pegava uma saia da mãe rodada, gigante, arrastando pelo chão. E o pai É cantava. uma artista nata, né? Isso, o pai cantava e tocava, principalmente o Menino da Porteira. E aí eu dançava, fazia o show. E ele ainda comentou no ano passado, ele nos deixou em março desse ano, faz 3 meses, e ele comentou no passado, puxa, mas eu achava que ia ser uma artista de palco, mas eu me manifestei na arte de várias outras formas, né? Então, eu gosto de costurar à mão, de bordar, de pintar. Aos 15 anos, eu tive um outro momento com a arte, ele falou com uma pessoa que me ensinou macramê. Então, é uma arte que eu amo, mas que hoje eu prefiro ter de outros artistas. E eu prefiro me dedicar a outras artes. Então, foi assim que começou a arte na minha vida. E o Dani também tem a história dele. E aí, depois a gente conta brevemente como que tudo isso convergiu para o Ateliê Maria Formosa. Sim. Então, eu quando pequeno, a minha grande inspiração é o meu nono, né? Meu nono foi o Clélio Damiani, que ele morou ali no São Martinho, São Martinho em Siderópolis, que bem pertinho de nós. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo trabalhando, mas eu admirava muito o que ele fazia. Ele produzia aquelas bolas de madeira que a gente chamava jogo de bocha, para jogar na grama. Então ele produzia muito desses jogos. E ele também produzia... Fazia na mão, assim, ou já tinha torno? Ele fazia no torno. Esse torno ainda está lá na casa. Hoje o nono já partiu, né? Mas quem está lá hoje tem um tio que é filho dele, né?
que reside lá Aham, onde eu morava. Então, entendi. esse torno ainda está lá, um torno tocado a pé, muito bonito, Nossa, que a gente geralmente quando eu vou lá eu visito o espaço dele. Hum. E, e ele também ele produzia e consertava móveis para presentear a família. Então, inclusive nós temos uma mesa aqui que foi a minha mãe que ganhou, né, de presente de casamento, e hoje essa mesa está aqui conosco, muito linda essa mesa, que para nós não tem preço, assim, sabe? Esse imóvel que está conosco. imagina. E Então, e aí, como é que tu foi para... Foi depois de muito tempo ou já desde novinho que tu tá na parte da marcenaria, assim? né, eu me percebo, assim, atento para essa área já desde novo, né? Porque quando eu tive esse contato com o nono, até meus 12 anos, o nono partiu, eu tinha 17 anos. E, e depois, assim, né, quando nós também, o meu pai, né, o meu pai criava gado. Uhum. Então, desde pequeno eu já tinha, assim, essa atração pela madeira, né? E nós íamos nas marcenarias coletar pó de serra. E aquele cheiro Hum, que me encantava, né? Aquele cheiro da madeira. o cheiro da madeira. Às vezes eu parava de fazer a coleta do pó ali para ficar prestando atenção nos marceneiros trabalhando, né? Vendo o que eles Uhum. produziam. Ah, então, acho que vem daí, sabe? Já desde antes. Mas minha grande inspiração mesmo é o nono. Tanto é que quando eu tô no torno lá, para mim é uma terapia, assim. Às vezes eu penso que passou 2 horas e já faz 4 horas que eu tô lá no torno. Passa tempo boa, assim. É muito bacana. É gostoso, né? É muito É bom. muito, é muito bom. Mas ele não E sabia que ele era artista, Lara. Não, não, eu passei por outras áreas Não antes sabia. acho que tu de que foi a fadinha dele, pelo teu jeitinho, Cláudia. Tu que foi a fadinha dele, né? Exatamente, é. Ele fez uma espadinha para o nosso filho, Gabriel, quando ele tinha 1 ano. Então, o Gabriel está aí com 10 anos agora. Ele fez uma espadinha de madeira, com quase nada de ferramenta. E quando ele entregou, eu vi o Gabriel com ela nas mãos, eu pedi para olhar e falei, mas tu tem dom para trabalhar com madeira. Essa arte tá linda, tá maravilhosa, tu tem dom. Daí ele olhou para mim do tipo, capaz, capaz. Então eu levei alguns anos para convencê-lo, sabe, que ele tinha dom, sim, porque Aham, faz 5 anos que a gente está, né, com o ateliê. aham. Um tempo para ele se convencer disso, mas agora ele está muito bem convencido. E vocês trabalhavam com outra profissão, assim, que não tinha nada a ver com essa? Como é que foi, assim, migrar pro artesanato, para Uhum. fazer móveis, enfim? Eu venho da psicologia e eu sempre senti muita falta da arte, então eu precisava da presença da arte. E aí eu fiz a formação também de arte terapia. E em todos os Aham, locais que eu trabalhei, mesmo sendo em RH ou como psicóloga social em instituição de longa permanência para idosos, eu levava a arte de alguma forma. E a arte tem uma aplicabilidade incrível nos ambientes, ela faz bem para todos. Então ela era sempre muito bem aceita. E aí o que que acontece? No ano de, assim, há 5 anos, na verdade, eu estive um ano inteiro no ateliê, depois eu voltei para o mercado de trabalho formal, e no ano passado que eu voltei somente para o ateliê. Então, eu fiquei no primeiro ano, do ano passado em diante, ali de fevereiro em diante, que eu estou voltada para o ateliê, uma vez por semana, eu trabalho como arte terapeuta num lar geriátrico. Então, eu tenho esse contato com os idosos que amo estar uhum. com eles e com a arte junto, né? Que são oficinas de arte, uma vez por semana com os idosos. E no mais, eu estou aqui.
Você tem a sua trajetória. Sim. Eu, Conta pra gente, Dani. é, então, quando era pequeno, eu trabalhava com meu pai, então, né, no sítio. E depois eu, eu fiquei Olha trabalhando. o trem. O trem, passa aqui Que passa o próximo. trem. Trabalhei 3 anos num supermercado, né, no início de carreira. E depois eu fiquei algum tempo na universidade, na Unesc, né, trabalhando na área de eventos. Eu comecei lá a minha trajetória na área de eventos com 19 anos. E então, essa área de eventos, ela começou quando eu tinha 19, até agora há pouco tempo, né? Eu trabalhei na área de eventos. E, só que 2019, né? isso, eu trabalhei na área de eventos até 2019. E só que a Maria, assim, ela é cansativa, sabe? A noite adentro. Não tem. Assim, está o tempo todo conectado, né? Com essa área. E eu estava com essa intenção já de estar migrando a diária. Então, por que não, né? Por que não ser arte? E foi isso que aconteceu. Eu fiquei trabalhando um pouco assim, paralelo, né? Com a arte e ainda com eventos. Mas querendo já estar fazendo migrar, assim, já com esse desejo de estar migrando. Até porque não é de uma hora para outra, né, que a gente consegue ter a parte financeira que a gente tem que bancar, né? Não dá de tipo largar tudo e agora você é artesão, né? Sim, Tem sim. que Tem, fazer tem uma um trajetória. planejamento. Tem muitos desafios pelo caminho. Né? Muitos. E Ô, nós, Dani, eu não sabia que fazia evento. Eu vou te contratar para me ajudar na feira, então. você vai retomar então, hein? Retomar a carreira. Preciso de ajuda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei mais de perguntinhas aqui. Vocês podem ficar à vontade também, se vocês acharem necessário Tá, falar de alguma coisa que eu não tô, sim. tá? Vocês podem ficar à Eu vontade. acho importante nós contarmos do nosso, quando nós escolhemos as laranjas, né? Começou a nossa história com o Sim. ateliê, né? Isso. Porque eu já de muito tempo tinha aí um sonho de ter um ateliê. A pessoa falava a palavra ateliê, eu esquecia de respirar, sabe? Era uma palavra mágica na minha vida. Então, mesmo quando eu estava no mercado formal, inclusive antes de conhecer o Dani, nos finais de semana, horas livres, eu estava pintando presentes para as pessoas, né? Então, até assim, às vezes eu estou na casa de alguém e eu olho algo assim, me chama atenção essa arte, eu olho, eu que fiz, que já tem ali mais de décadas, sabe? E que foi Sim, presente meu para essa pessoa. Então, quando a gente estava ali, eu querendo migrar de área, ele também, e era outono lá, assim, há 5 anos, a gente mora numa chácara e trabalha também, né, na chácara. Então, o nosso ateliê, ele não é de fundo de quintal, ele é de fundo de chácara. Então, o que que acontece? legal. É bem assim. A gente sentou numa tarde de sábado de outono, colhemos pocãs, e a gente descascando as pocãs, e começamos a conversar, sentados assim na grama, sabe? Sobre isso, e por que não? Vamos ver, vamos fazer, porque pode ser uma estrutura simples. A gente não conseguia imaginar algo de uma estrutura contemporânea. Então, nós pensamos uma casa de madeira vinda de uma outra casa de madeira. Aquelas casas que são desmontadas, né? E aí assim foi. A gente mapeou o lugar, caminhamos onde a gente imaginava que poderia ser. E no final de tarde, a gente já procurou duas pessoas que a gente entendeu que seriam os parceiros aí para estar executando, né, o projeto. Eles toparam, conseguiram a casa antiga para gente e é onde hoje está o ateliê. Então, assim, tudo começou desse jeitinho, assim, bem informal e gostoso de ser, né? Tinha que ser como foi. Lindo. As laranjas são testemunhas. São. Bem assim. Então, para quem está chegando agora, eu acho que de repente ainda nem sabe, né? A Cláudia e o Daniel, eles fazem
Eles fazem peças lindas e eles utilizam madeira de demolição, né? E, por exemplo, esse coração aqui atrás de mim, esse cabideirinho aqui, tem outras coisinhas por aqui que não tá aparecendo. Aqui Enfim, atrás de eles nós também, né, Os Lara? castiçais. ali atrás deles, ó, os castiçais, eu tenho outros castiçais aqui também. Então, eles utilizam a madeira de demolição, acho que é a base, assim, né? A matéria-prima principal, né? Isso. Das peças de vocês, né? Sim, eu gosto de transitar pela cerâmica também, porque há dias que eu acordo inspirada para algum material, para alguma técnica, eu pinto Bauer, country, eu transito pelas costuras, pelos bordados. Então, assim, eu preciso me monitorar para não iniciar inúmeros projetos sem acabá-los, né, sem finalizá-los. Mas eu sinto que há dias que eu tenho uma energia muito voltada para algum material específico que não é a madeira. Já o Dani é sempre a madeira. Ele também é muito habilidoso no arame. Eu sei que ele não ia falar nisso, mas eu estou aqui fazendo uma fofoca do bem, né? Ele é muito habilidoso, é. E com os nós também. Até eu estou pensando em ensinar alguns nós básicos, só uns básicos, assim, porque eu quero comprar muita arte da colega de macramê, né? Que também é residente da Maria Lamparina. É, Inclusive, tem um painel aí atrás, né? Da tem, nossa banda. tem um aqui, tem um aí atrás de você também, né? A nossa Tem. cabana, isso mesmo. Eu acho que a Lu até tá aqui na live também, eu vi ela entrando. Ah, que bom. Então, a nossa matéria-prima, sim, a principal é a madeira, sim. Mas eu transito, né, por um pouco mais de possibilidades, assim, porque sinto essa necessidade, né? É algo meu já, desde sempre. Desde quando minha mãe não deixava eu tocar na máquina dela por risco, e nem pegar agulhas, eu tinha que desenvolver os meus bordados com amarrações, as minhas artes com amarrações que não envolviam risco. Daí eu fui indo para outras artes. É. Sim. E a gente também tem os móveis, né? É. Que não vem da madeira de demolição, que são os móveis que a gente faz a repaginação e às vezes muitas vezes revitalização, né? Alguns concertos. E então a gente também tem esse trabalho dentro do ateliê. Sim. Não vem somente assim, de produzir a madeira maciça em si. Né? Então, além de começar assim, uma peça do zero, vocês também revitalizam os móveis, né? Customizam, dão aquela geral, assim, naquela É, cristaleira antiga, E da saleira, vovó. baú, poltrona e assim por diante. Né? Por enquanto a gente não consegue pegar móveis muito grandes, assim, tipo roupeiros maiores, porque o nosso espaço não Sim. comporta. Mas roupeiro, assim, que a gente já fez de 2 portas, 3 portas, isso, até um móvel até desse tamanho a gente consegue, assim, tá trabalhando com ele. na verdade, a gente ama muito essa parte também, assim. Ele às vezes chega com um móvel antigo, eu não deixo nem ele chegar no ateliê. Eu já interrompo o trajeto antes e eu fico no meio do caminho ali. Assim, que linda, que linda. O dia que chegou a cômoda de 90 anos, ela está em Uruçanga. Uma cliente gostou muito dela e ela foi para lá. E a gente gosta muito de quando tem essa conexão da pessoa com aquele móvel. Essa cômoda nós compramos, né? Isso, nós compramos. Nós compramos. Nós compramos para revitalizar, para estar vendendo. Então, essa foi uma Sim. experiência nova para gente. E aí, o dia que chegou, aquela noninha, 90 anos, a cômoda, linda, linda, assim, acabadinha, mas linda, sabe? Porque a gente vê o potencial no móvel já, independente do estado dele, eu sempre acho lindo. Então, isso acontece conosco naturalmente, assim. E a gente tem recebido cadeiras, peças menores, inclusive, para revitalizar. Inclusive, essa cômoda, ela tinha umas queimaduras em cima, no tampo dela, que quem vendeu ela para nós conhecia a história desse móvel. Então, ele me falou, esse móvel, ele tá assim porque caiu vela e queimou. Então,
onde ele estava não tinha energia elétrica ainda naquela época, então usavam muita vela. Então foi a vela que fez aquela queimadura e a gente preservou. Porque faz parte da história daquele móvel ali, né? Então Isso é muito legal. a gente preservou aquelas marcas ali, ficou bem bacana. Sim, Inclusive, sim, eu falar acho que é o mais bonito, né? O mais bonito dessa história de restauração é deixar as marcas mesmo da né, história dele, né? Da Sim. história do móvel. das memórias Só afetivas. uma pausinha aqui, a Alejandra mandando. Que delícia ver esse casal querido aí com você, Lari. Linda parceria. A Alejandra, acho que foi Ah, ela que conectou a gente, né? foi, Sim, foi. foi. Ela que nos conectou, exatamente. Nossa, Obrigada, Ale. Uhum. Obrigada. Obrigada, falando querida. das marcas, né, nós recebemos uma mesa que a senhora que pediu para revitalizar, para fazer o concerto na mesa, ela disse assim: eu lembro quando essa mesa chegou lá em casa. Foi o primeiro móvel que a minha mãe comprou, né? Quando depois que ela casou e teve os filhos, assim, foi o primeiro, porque era tudo muito ganhado, assim, na época, né? Então, aquele móvel foi o primeiro da família que eles compraram. E ela assim, eu não entendo como que os filhos cabiam em volta daquela mesinha, sabe? E ela disse assim, essas marcas, esses arranhões, eu não quero que tu tire, porque, porque essa é a marca da Da mãe dela história dela. trabalhando, né? Da história daquele Tinha móvel. marca de cortes de faca Corte de e faca. também de queimadura, né? De brasa na mesa, Aquela queimadura era a brasa do fogão. fogão. Do fogão a lenha. É, Então ela diz, não tira, eu quero que fique assim. E a exato. gente respeitou, imagina. A, Que a, legal. a gente fez o conserto que precisava, Uhum. revitalizou alguns pontos e aquelas marcas a gente preservou. Nossa, isso é muito legal. Acho lindo esse trabalho. Eu já fiz, né, bastante Sim, customização também. Eu adorava, mas acabei parando porque é um trabalho pesado, né? O Daniel pode dizer bem, é um trabalho pesado. Eu trabalhava, sim, eu tinha a ajuda do meu pai, um pouco, mas também não dá de exigir muito dele, né? Ele já tem uma certa idade, então não podia também estar pedindo para ele me ajudar a levantar um móvel de sei lá quantos quilos, né? Tipo, eu tenho uma aqui que é pesadíssima, toda de canela, uma cristaleira, assim. Então, assim, era um serviço que começou a ficar pesado de várias formas para mim e eu acabei parando. Assim. Mas que bom que vocês apareceram no caminho, porque aparecia muita gente querendo fazer e eu acabava não tendo quem indicar, assim, eu não sabia quem indicar. E sim. agora eu tenho. Sinta-se à Tenho, vontade. tenho coisas maravilhosas aí para indicar, né? Ó, a Alejandra dizendo, a Lari restaurou uma cadeira de mais de 100 anos para mim, trabalho lindíssimo. É verdade, uma É cadeira verde. que, se eu não me engano, o avô dela usava no circo. Ela pode Isso. confirmar depois, acho que era o avô. Ele era do circo, né? E ele tinha aquelas cadeirinhas de madeira. Ficou bem bonitinha, bem fofinha mesmo. Ficou E linda. algumas marcas eu também preservei, assim. Acho que é bem importante isso, né? Preservar a marca, a história. É, exatamente. Enfim, eu queria saber um pouquinho, eu acho que todo mundo também fica curioso de saber de onde que vem essas madeiras, assim, né? Madeira tão antiga, tão nobre, né? Que hoje em dia não se pode mais ir ali na madeireira e comprar uma tábua de canela, né? Praticamente não existe isso, só o que veio já de É, casas que foram isso, demolidas, né? A gente não é proibido hoje, né? Claro, o corte, graças a Deus. sim, a Então, canela eu queria saber mesmo, como é que vocês fazem a aquisição desses materiais. certo. A canela, hoje, ela nem uma serraria, hoje mesmo que você tenha uma caneleira lá caída, né, no chão e queira trabalhar ela, a serraria não pega, porque se a fiscalização hoje encontrar o pó da caneleira, da canela, né, lá na marcenaria, eles se incomodam bastante. Então, a canela ela é bem difícil de encontrar, né, hoje você vai encontrar canela mesmo só mais em casas mesmo, Sim. que a gente desmancha, né. Essas casas, elas vêm para nós, a gente já muitas pessoas já nos conhecem nesse meio, então às vezes o proprietário tem
um terreno lá, um imóvel, e às vezes a casa é antiga e ele estaria valorizando mais aquele imóvel para vender se ele tirasse a casa de lá, né? Então eles nos procuram para a gente demolir essa casa, né? E a gente entra num acerto, faz um senso comum, acerta, e se fechar o negócio, a gente então está fazendo a demolição dessa casa. Então, geralmente, essas casas chegam para nós dessa forma. E também... Tu vai mesmo e bota a mão na massa assim, pra demolir Sim. a casa mesmo, ou tu já adquire ela já Não, assim, bonitinha? no início quem fez o ateliê para nós, ele também nos fornecia madeira porque ele fazia esse serviço, né? E ele parou pela idade. A idade dele hoje não permite mais que ele faça isso. Então, eu contrato alguém e vou junto, né, para tá desmanchando. Ele hoje ainda me auxilia. Ele me auxilia do tipo assim, como as casas são antigas, no início da demolição envolve um certo risco. Então, como ele tem essa experiência já de muito tempo, ele me auxilia no caso dizendo, olha, toma cuidado aqui, toma cuidado lá. Então, muito bacana. Ele está fazendo isso ainda por nós. Professor. Sim, sim. A gente gosta muito dele, dessa pessoa. Sim, sim. E a outra forma, a gente chama de matéria-prima, né? E a outra forma dessa matéria-prima chegar até nós são as pessoas que têm, às vezes, a madeira guardada e quer fazer alguma obra daquela madeira, né? Aquela matéria-prima. E geralmente essa matéria-prima ela vem com alguma afetividade. Ou era a casa de algum parente, ou ela ganhou aquela madeira de alguém, sabe? De alguém querido deles. Então eles, eu tenho aquela madeira lá, tu não faz tal móvel para mim? Então essa é uma outra forma de a gente ter o acesso à matéria-prima. A gente recebeu recentemente uma tábua, semana passada. De que madeira é? Você lembra? Eu cortei aquela madeira agora para ver. Uhum. Ela me parece IP, mas eu teria que lixar para ter certeza. Só no corte, para mim parece IP. Porque ele faz cortezinho, ele lixa, ele cheira, tem todo tem um ritual de descobrir qual é a madeira. Mas ela nos entregou, assim, eu não sei nem descrever, assim, sabe? Mas tinha uma reverência então, muito naquela, bem guardada. né? Quando ela entregou aquela tábua, que foi da mãe dela, a mãe dela deu de presente para ela essa tábua, e ela quer que faça toda de corações. Então, nós vamos recortar corações. O que sobrar, a gente vai cortar os menores, entendeu? Assim, aproveitar ao máximo tudo de corações e vai entregar para ela. Porque ela ama corações também, trabalha na área de flores e corações, né? Que compõem as cestas de café da manhã dela. Então, ela nos trouxe esse presente também, né? Que foi um presente que ela recebeu, mas a gente receber essa missão é como receber um presente também, né? A gente já recebeu carro de boi para ser transformado em mesa. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade com aquela transformação, porque eu amo carros de boi. Tem a ver com memórias afetivas, né, da minha infância. Até a cantiga do carro de boi, né? Mas o Dani fez muito bem, assim, o que sobrou ainda fez mais algum móvel, um pequeno, foi todo aproveitado, assim, até fizemos, assim, o último pedacinho que sobrou, ainda fizemos um porta-chaves para dar de presente para ela. Então, que deu de aproveitar do carro de boi, a gente aproveitou. E também daquela mesma família veio uma carteira, sabe? A gente chamava de carteira, né? De escola. Aquela que sentava em dupla, que era tinha o assento junto com a bancada. Então, que era assim, o nosso cliente usou aquela carteira no ensino fundamental dele, porque era uma escolinha do interior, então ele fez todo o fundamental dele ali e era a carteira dele. Ele ganhou essa carteira e aí ele trouxe para a gente revitalizar e manter no espaço dele, na casa dele. Muito interessante.
É. Quanta história linda, né? Sim, são vários já. É muito bom, né? Tô... E assim, para quem encomenda também, né? É super diferente, né? De tu ir lá na internet comprar um negócio pronto, ele podia achar de repente algum móvel parecido que sirva de aparador ou sei lá para que ele ia usar, né? Mas não, né? Totalmente faz parte da vida dele, da história dele, né? Tantas Sim. outras pessoas, tantas outras peças, né? Que chegaram até vocês com essa memória afetiva mesmo, né? De família, às vezes de longos anos, né? Às vezes de um bisavô que nem conheceu, né? Mas é muito lindo, né? Poder guardar isso. É, isso E mesmo. guardar de uma forma que não tire, assim, essa história toda, né? Deixando as marcas, por exemplo, né? Deixando um pouco da história mesmo da peça ali, né? Isso, algo que conte, exatamente, né? Algo que conte. A gente tem recebido, sabe? Às vezes as pessoas até não sabem, elas têm madeira guardada, porque elas sabem que elas têm ali o que chamam, né? O que chamamos também de relíquias, né? Que tem toda uma memória afetiva, tem muito amor envolvido, mas elas não sabem assim que pode de fato ter alguém que transforme num móvel e que vai ter aí uma outra utilidade, né? Então, Sim. é ressignificado, é isso que nos motiva. É ressignificar aquela madeira que está lá escondida num porão, guardada nos fundos de uma casa. E também quando a gente trabalha com um móvel que chega aqui acabadinho, assim, eu sempre digo, tá vendo como ele tá feliz? O Dani sempre ri de mim. Mas eu sempre falo, olha para ele não tá feliz? Aí ele tá. Ele olha para mim, né, de tanto insistir, ele fala, tá, tu tem razão, ele tá feliz. Para encerrar o assunto, porque parece, eu tenho a sensação de perceber a felicidade no móvel. Porque ele estava lá em algum Tá cantinho. sorrindo. Tá Só pra você, sorrindo. né? Tá É, sorrindo. às vezes ele estava lá abandonado, sem né, nenhum valor, mas ele já teve toda uma história de funcionalidade e beleza, e a gente devolve essa funcionalidade e beleza para ele. E ele vai passar, porque as madeiras antigas e os móveis antigos, nós encerramos nosso ciclo na Terra e eles seguem. O ciclo deles é muito mais longo. E É a gente longo, sempre é. a gente tem que encontrar os guardiões aqui. Aqui em casa eu tenho 3 filhos. Eu já sei quem é. A filha do meio é a guardiã das relíquias, porque ela valoriza muito. A mais velha, a Pamela, ela fala, né, não valoriza muito, é meio bobagem, assim. E o Gabriel eu não conheço tanto nesse aspecto. Então, por enquanto, eu já tenho aí a Brenda como a guardiã. E cada família tem, né, suas pessoas guardiãs. Toda família tem. E não dá um medinho assim quando vocês vão entregar um móvel? Tipo, o móvel tá na família há 100 anos. Sei lá, 50 vamos botar, né? Que já é bastante tempo. Não dá um medinho assim de entregar aquele móvel restaurado, saber se a pessoa vai gostar, se ficou como ela queria. Não dá um frio na barriga, porque eu tinha esse frio na barriga, assim. Nossa, demais, assim. Eu ficava muito nervosa antes de entregar o móvel. É. Não, isso não acaba não acontecendo conosco, sabe? Porque a gente faz os questionamentos, né? E pergunta, Tá? como que Já sabe imagina exatamente esse o que móvel que vai. o que vai fazer? Tem pessoas, Tá. tem pessoas que dizem assim, ó, eu confio em vocês, então se vocês fizerem Aham. assim, eu tenho certeza que vou gostar. Aí esse sim, esse dá, porque então Eu ia dizer isso. Como isso, parecia isso pra aí mim, sim. assim, ó. Meu Deus, a pessoa dizia, não, faz o que tu quiser, eu confio em ti. Aumenta a responsabilidade. Eu adorava porque era a minha. Aí eu me realizava, assim, porque eu podia criar, né? Eu podia inventar o que eu quisesse do meu gosto. Mas na hora de entregar era um favor, assim. E agora, será que vai gostar? Porque existe Mas assim como vocês fazem, já é mais certo, né? Já a pessoa já. O e certo é fazer pelo menos um questionário, né? sim, e nem sempre o que a pessoa às vezes tem intenção de fazer é possível, porque a gente tem toda uma conversa com o móvel. Talvez a ideia daquela pessoa não se aplica, né?
por algum motivo ou Sim. por outro, né? Então, aí tem uma readequação nesse imóvel, né? E também Nessa conversa. tu gosta de chamar as pessoas, né? Ele gosta de chamar as pessoas para acompanhar alguma etapa quando é um projeto maior. Sim. Além das fotos, vídeo, ele para a produção para mandar vídeo para a pessoa, para conversar. Às vezes surge uma dúvida mesmo, ou é um momento muito importante de uma tomada de decisão. A pessoa já tem a ideia dela, mas às vezes ele insiste da pessoa visitar aqui o projeto para ver, porque tem uma outra possibilidade também interessante. Porque quando a gente remove a tinta de um móvel, né, a gente vê o que tem por baixo, assim, às vezes ele fica melhor envernizado e não repintado. Porque foi o que aconteceu num armário que agora a gente pegou, o último armário que a gente fez, a pessoa queria fazer um trabalho de pátina. E quando eu removi o verniz, que era um verniz escuro, apareceu uns veios de canela muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. E quando ele veio ver, ele concordou, não, tu tens razão, não vamos desperdiçar essa madeira. A minha sugestão para ele era que nós, então, aplicássemos um verniz incolor para realçar a beleza da madeira e não tapar, né? Não esconder. E a gente fez a arte só por dentro do móvel. Ele queria dentro e fora, a gente fez a arte só na parte interna e fora foi só invernizado. Só revitalizado, assim, isso, né? Foi mantido a originalidade. Isso, foi removido o verniz antigo e reaplicado. Legal. Então, eu senti isso no trabalho de vocês, quando aquela cliente pediu aquele banquinho, né? Tu achou uma madeira muito linda para ela, só porque tu ia ter que tirar, nas medidas que ela pediu, tu ia ter que tirar uma parte bonita da madeira, né? exatamente. E aí tu pergunta, né? Será que não pode ser um pouquinho maior para ficar essa parte tão bonita da madeira que eu vou ter que tirar, né? Isso. Eu achei muito interessante isso, tu dá esse olhar para a pessoa, porque ela não está ali vendo, lógico, né? Ela, o mesmo exemplo que tu deu, quando tu tirou a tinta ali, que tu viu, veio da madeira, tu se encantou e a pessoa não ia saber disso, né? Então, antes de passar uma tinta, comunicar para ela e saber se ela também não gostou daquilo ali que tu viu, né? Verdade. Isso mesmo. Então, eu tinha uma pergunta que eu pulei, que eu não sei se vocês vão saber responder. A gente é sempre aprendiz, né? Então vamos lá. Porque, assim, tudo que a gente faz, eu até comecei falando sobre isso, né? Sobre as motivações, né? Do fazer à mão. E vocês têm, assim, alguma motivação? Por exemplo, vocês fazem produtos muito sustentáveis, né? Vocês trabalham com uma madeira que já está aí, né? Ela já foi cortada um dia, lógico, ela foi usada, às vezes reusada, e vocês estão de novo reaproveitando. E é lindo isso, né? E vocês trabalhando com essa madeira reciclada, né? E outros materiais que vocês também trabalham. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, se isso é uma motivação para vocês, né? Usar essa madeira reciclada, ou existe ainda algum outro fundo de motivação aí? Enfim, o que motiva o Ateliê Maria Formosa? O que motiva o Daniel? O que motiva a Cláudia a fazer essas peças tão bonitas que vocês fazem? Queres falar? Eu acho que dessa pergunta não, é a transformação, né? Quando você vê uma madeira ali que para alguns pode estar passando batida, né? E não ter não conseguir perceber o valor que ela tem, a gente está pegando essa madeira e está produzindo ela, né? Então, acho que a transformação que a gente faz com ela, de como ela estava e como a gente entrega, eu acho que isso que nos motiva, sabe? Ver a beleza dessas madeiras que estão, a princípio, assim, sabe, que não estão sendo valorizadas adequadamente. Ou estão, mas estão só guardadas, né? Isso, Estão sendo valorizadas, não mas são guardadas. úteis, né? Não são usáveis, não são úteis, assim. Quando falo assim, não Vocês conseguem
e deixar elas úteis, né? Isso. Assim, É aquela madeira que a gente encontra assim, jogadinha mesmo, que aí às vezes a gente, ai, que lindo, Às né? vezes está jogadinho. E produz. Não, não é madeira que vem assim de alguém, ou essas que a gente demole, são aquelas que a gente encontra por acaso, né? Então isso nos satisfaz muito. E também, assim, o transformar não só vai fazer aquela peça feliz, como eu já falei, mas vai agregar valor ao ambiente também. Porque eu acho assim que quando nós vemos algo que é belo, e quando a gente vê arte, a gente vê a beleza, então, independente da interpretação da pessoa, né, às vezes a questão da arte também é subjetiva, mas geralmente o que ela promove é química feliz. Então, quando eu contemplo algo que me agrada, eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Então, assim, o meu ser se reorganiza positivamente, né? Os hormônios são hormônios de química feliz. Então, poder contribuir com isso, eu acho assim grandioso. E mesmo que às vezes tenha uma demanda de desafios, né, por parte de serem empreendedores, que os empreendedores sabem que há muitos desafios nessa escolha, mas assim, esses ganhos eles são imensuráveis nesse sentido, de fazer entregas dessa forma, de fazer feliz tanto o ambiente, o móvel em si, e as pessoas que vivem nesse ambiente e as pessoas que passam por esse ambiente. Porque às vezes é uma visita, enfim, ou ele vai para um lugar público ou comercial, enfim, né? Então sempre vai estar agregando valor. Isso nos move muito, realmente. sim. E toda essa energia vai junto com a peça, né? Isso que é maravilhoso, né? Vai, exato, é. Porque a gente tem essa questão de amar o que faz, assim, sabe? De ficar. O produto chega e às vezes chega com várias dificuldades, assim. A cadeira chega assim, como diria na minha terra, chega renguinha, assim, sabe? Aquela cadeira que você mexe, ela não deveria mexer e ela mexe todinha, assim. Então, ela faz Aham. barulhos que não deveria estar Chega a fazendo. gemer, né? Isso. Então, assim, ela tá ali com a cor desbotada, enfim, às vezes ela estava exposta ao sol, ela estava com um vaso em cima, lindo. A composição estava muito bem, mas não é uma composição que seja saudável para ela, porque tinha água transbordando do vaso e tinha uma mancha. Mas a gente olha e acha tão bela, né? A gente vê a beleza ali. E a gente só vai contribuir mais com aquela beleza. Por isso que a gente gosta do termo revitalizar, né? Como trazer a vida novamente para aquele projeto, Verdade, né? verdade. Isso. Então, além das peças, né? Que as peças tem que tem bastante aqui na loja, inclusive, né? Que são mais decorativas. Vocês também trabalham, fazem alguns móveis sob medida, né? Tipo, menores, né, Dani? Como tu falou, né? Não dá de fazer coisas muito grandes, mas vocês fazem, né? Tipo um criado mudo, uma cristaleira, um móvel assim, dá de fazer, né? Sim, sim. Balcão de cozinha, a gente As faz mesas, também as mesas, né? Aparadores, bancos. bancos, enfim, uma E infinidade ainda tem a parte de revitalização de móveis também, né? Se a também. pessoa tem um móvel em casa e ela quer revitalizar, ela pode entrar em contato com vocês vão fazer um. E como é que é feita? Essa é a minha dúvida, assim, É. né? Vocês vão na casa da pessoa, porque às vezes é um móvel super pesado e difícil da pessoa ir levar só para um orçamento, né? Vocês vão até a casa, dão uma olhada no móvel, como é que funciona? Geralmente a gente vai fazer a avaliação desse móvel, né? Porque tem móvel que não tem condições. São móveis, assim... Antigamente se usava muito araucária, e a araucária, ela pega cupim. Então, quando o móvel tem que fazer muito enxerto, ou às vezes não compensa nem aproveitar aquela madeira. Então, certo seria o quê? Trocar toda a estrutura dele, né? E, e aí entramos em consenso com o cliente, se ele realmente vai querer refazer aquele móvel ou não, né? Chegou um móvel para nós, que o cliente trouxe até aqui, e depois de fazer a avaliação,
A única coisa que estava, a única parte do móvel que estava preservada era o fundo, né? Então o restante, as portas, as laterais, tinha que estar trocando toda aquela madeira, teria que estar colocando, substituindo. Então ela optou em não estar fazendo, né? Então Sim. aquele móvel ali, a gente tem ali o fundo dele guardado para algum outro projeto. Que ela disse, Dani, guarda aquele fundo ali para mim, então, que a gente vai pegar alguma coisa, vamos ver o que vamos fazer com ele. Então ele está ali guardadinho, esperando. Então ela... Vai ter pelo menos uma parte dele, né? Com certeza, sim. A É que gente às está vezes pensando numa fica tendo chapeleira fazer com aquele fundo ali. Então, fazer fazer. É. Mas vamos ver legal. ainda. Vamos ver. E aí, nessa primeira avaliação, tu já consegue passar um orçamento? Como é que é? Sim, Já consegue sim, passar? tá. Já sim, na primeira avaliação ali a gente avalia Entendi. e já conseguimos passar orçamento, sim. Legal. Então, acho que essa parte, assim, eu queria ver se vocês querem acrescentar alguma coisa para depois a gente passar para nossa oficina de domingo, né, Cláudia? Falar um pouquinho sobre a oficina de bordado e Isso, fotografia. Mas eu exato. queria ver se vocês querem acrescentar alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa assim que vocês gostariam de falar, podem ficar à vontade. Eu acho que só faltou nós falarmos da nossa parte de marcenaria decorativa, Ah, porque sim. a gente também gosta muito de trabalhar assim com a marcenaria decorativa. E o Daniel vai para o torno e às vezes ele esquece até do horário, assim. Mas se eu estou escutando o barulho do torno, eu penso, ele está muito feliz, deixa ele lá, deixa, porque ele está bem. Porque se eu chego lá e digo assim, ei, são 10 horas da noite, por Então, favor. Aí fica, né? Eu vou atrapalhar uma felicidade, então deixa ele produzir. E ele chega aqui, às vezes, com os olhos brilhando, assim, né? Mostrando uma peça que ele produziu. E aí ele está se inclinando também para essa parte da marcenaria decorativa. E eu entro na parte de cores, às vezes eu ajudo a criar a parte das formas, mas tá mais com ele. A parte de torno mesmo, ele é o artista do torno, e eu coloco os pitafos, e eu sou a pior cliente que ele tem, porque quando ele termina algo, eu tô lá, né, com o meu a exagero em crítica detalhes. Então, é isso a ajuda crítica bastante. positiva, né? É, exatamente, com certeza. Mas, Ai, assim, o Dani fazendo tá bem. arrasando nos caçais, né? Tá lindo os caçais, gente, tá fantástico, É, maravilhoso. estão ficando Parabéns. legais. E a gente tem mais ideias para eles. Não para por aí, não. Não cessa Não, muito, não cessa. né? Exatamente, A gente tem mais ideias para estar aplicando nos caçais e daqui a pouco já a gente vai estar... Tá fantástico. Isso vai estar entregando também. É. E também, Lara, a madeira que não é aproveitada para a marcenaria decorativa ou para os móveis, né? A gente tem fogão a lenha, então aquela, sabe, o restinho do restinho do restinho, e às vezes eu ainda não acredito nele e eu preciso analisar uma por uma. Deve ser bem difícil colocar no fogo, né? Às É, vezes sim, eu fico Mesmo que seja só duvidando. um pedacinho. Mas aí eu olho assim, às vezes vem algo na caixa para mim que eu que cuido do fogão a lenha, eu amo fogão a lenha. Aí vem uma peça que eu, puxa, mas por que o Daniel trouxe isso para cá? Eu não acredito, eu fico até brava. Daí eu giro a peça, olho, 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 aí eu acho uma parte podre. Ah, tá, tem razão, essa pode, sabe? E ele doa também porque a gente está numa região que tem bastante pessoas, assim, tem chácaras, sítios, e as pessoas têm fogão a lenha. Então ele doa bastante, tem uma rede aqui que ele fornece. isso aí. Isso nos Opa, ajuda, porque, né? essa rede, hein? Eu É quero só, essa é rede. só fazer contato, viu? E o pó vai para composteira. Então a gente Isso. aproveita 100%, sim. Faz um reaproveitamento bem bacana Nossa, do show, que hein? vem. Parabéns. Obrigada. Sustentabilidade 100%. A gente procura aproveitar o máximo. Parabéns, casal. Gratidão. Parabéns mesmo. Um lindo trabalho, hein?
vocês têm uma energia maravilhosa também. Muito gostoso estar aqui com vocês. Que bom, gratidão. E a gente se sente mais empoderado e mais, assim, otimistas, empolgados. Depois que a gente, graças a Alejandra, te conhecemos e a gente passou a ser residente, né, da Maria Lamparina, porque a gente conheceu outras pessoas, outros movimentos, e nós estávamos muito sozinhos. Sim. E aí, quando a gente está sozinho, os desafios parecem maiores. É verdade. É verdade. Então, isso mudou muito pra gente. Muito mesmo. Que bom saber disso, porque esse é o objetivo, né, aqui da rede, formar essa rede, né, formar essa família de artesãos, essa Sim. família que faz a mão. Isso mesmo. Gratidão nossa também a você. E aos colegas aí, arteiros. A gente está se adorando conhecê-los, né? Sim. Ter a arte deles aqui conosco também. É. Então, a gente tá bem, É bem verdade, focado vocês já levaram bastante coisinha. Bastante arte. Então tá, gente. Eu queria. Vamos entrar um pouquinho no assunto do Oficina. bordado, da oficina, para a gente não se estender muito. Sim, é algo breve também. É algo breve. Isso. E para quem não sabe que está aí assistindo, é dia 26, domingo, né? A partir das 2 da tarde. A gente ainda tem a inscrição aberta, ainda tem vaga. E a Cláudia vai falar um pouquinho. Pode falar, né, Cláudia, pra gente, assim, como é que vai funcionar? Tipo, o que é uma oficina de bordado de fotografia? Bom, fotografia, elas por si só já são especiais. Mas, assim, eu observo que as fotografias têm ficado muito em aparelhos, né? Aparelho celular, enfim. Em pendrives, elas ficam guardadas. Eu sinto essa necessidade da impressão, então eu faço rotineiramente as impressões. E aí, como eu venho nessa história antiga aí, como eu contei no início, né, com o bordado, um dia eu descobri o bordado em fotografia. E assim me encantei com essa ideia, comecei a fazer e achei interessante compartilhar, porque eu observo que as pessoas quase não falam disso, quase não acessam. E é algo simples de fazer, só que tem algumas técnicas, alguns detalhes, e que eu já estou há anos pesquisando, tentando, errando também, já perdi fotografia, foram poucas, mas perdi. Então, eu trabalho agora e estou me arriscando a trabalhar com as fotografias antigas. Pegar uma foto original antiga e trabalhar. Mas antes eram as fotos, eu fazia cópias das fotos antigas, né? Cópias de qualidade, em papel de qualidade, e fazia o bordado. Então, que fotografias podem ser bordadas? Aquela que você sentir uma conexão, que quiser celebrar essa imagem. Então, eu recebi, por exemplo, eu tenho um grande amigo que reside em Bujuru, Rio Grande do Sul, que é um lugarejo lindo também, de muita natureza. Ele mandou uma foto do pai dele cultivando cebolas. Então, ele estava capinando para plantar as cebolas. Eu imprimi aquela foto, então, em papel de fotografia, porque daí eu encaminho para a loja, né? E eu bordei flores na roça do seu Juca, que era para ser cebola. E aí eu só mandei a imagem, né? Eu fiz a fotografia da fotografia, encaminhei pelo WhatsApp para o meu amigo e disse: mostra para o seu Juca, vê se ele gosta. E eu postei no meu Instagram dizendo assim: desculpe, seu Juca, eu sei que sua roça seria de cebolas, mas eu resolvi plantar flores. Então, ele não gostou muito, mas a foto ficou linda. Meu amigo falou: amiga, eu não sei se ele gostou, ele deu uma olhada assim, não falou nada. Eu disse: tá tudo bem, a roça dele continuou lá. Eu fiz a minha releitura no papel, me diverti muito, né? Então é assim. Então, dá para acrescentar elementos na fotografia, né? Como uma flor no cabelo, flores onde não tem. Nesse final de semana eu estava observando uma foto de minha cunhada caminhando na praia, vestida de noiva com o esposo dela. E eu pensei: mas essa areia de praia merece umas flores? Eu vou colocar umas flores aqui.
Assim como eu vi uma foto da minha filha na neve e pensei, as minhas flores ficam bem nessa neve também. Então, eu gosto muito de acrescentar as flores, mas tem outros elementos que podem ser valorizados e que podem agregar valor àquela imagem que já está linda por si só. Não vai ser uma intervenção que vai descaracterizar. Isso é muito importante, tem que ter o respeito à imagem, né? Então, Vai agregar, né? vai agregar valor, exatamente. E a alegria de estar vivenciando o bordado. Porque não tem como fazer um bordado em disparada, com pressa. Tem que ser no ritmo do coração. E o coração ele só está em disparada quando algo não vai bem, está fora de equilíbrio. Então não tem como a gente bordar com pressa, bordar com preocupação, vai errar os pontos, não vai. Principalmente porque na fotografia tem uma técnica que antecede ao bordar, que é a furação do papel. Então tem que ter paciência e estado de presença. E eu gostei muito disso, o estado de presença, o estar ali. Nós até podemos estar numa roda. Pode falar, Lara. Pode falar. A gente até pode estar numa roda conversando, como é o caso da proposta da oficina. Mas é uma conversa branda. Não vai ser um agito de conversa, todos falando juntos, aquele alvoroço, porque isso não vai estar descaracterizando o estado de presença. Porque nós estamos celebrando uma imagem, ou celebrando uma pessoa, pode ser uma imagem bordada para presentear alguém, pode ser um momento meu que está ali registrado e eu quero estar celebrando. Então, através do meu estado de presença. E não exige conhecimento prévio do bordado, porque assim, eu já experienciei muitos pontos, inclusive pontos complexos, que eu fiquei tentando 2 horas, desisti exausta e perdi a fotografia. Mas porque eu quis claro que eu usei uma cópia de fotografia, tudo bem. Mas eu quis tentar um ponto muito complexo para me desafiar, para estar evoluindo. Mas essa oficina é para ser de leveza. Então, nós vamos trabalhar com pontos básicos, pontos simples, que vão agregar valor e que vai celebrar esse encontro, essa tarde de domingo. Um tempo agradável de estar. Então, é isso, Lara. Então, a gente vai poder bordar a fotografia, tanto acrescentar alguma coisa, como uma flor, como tu falou, né? Bordar uma flor onde não tem. E também dá de bordar os pontos, algum detalhe na foto que já tem, assim, né? Exato. Seria dessas duas formas. Porque a gente pode trabalhar com os pontos lineares, que são os pontos que trabalham linhas. Então, o ponto corrente, por exemplo, que foi meu primeiro... Eu vendi uma camiseta bordada quando eu tinha 7 anos. Com o ponto corrente, que foi quando finalmente foi autorizado que eu tivesse contato com agulhas, né? Claro que eu já tinha contato antes, mas autorizado, né? Eu bordei o ponto corrente. Foi o primeiro que eu aprendi. Então, o ponto corrente ele é um ponto que contorna imagens. Ele pode contornar um chapéu. No caso do vídeo, né, que eu fiz, eu estava contornando a borda de um balaio com ponto corrente. Aquele pontinho antigo, feito nas bainhas de calça, se feito com linha de crochê, também caracteriza um bordado linear. Aquele caseado, ele também é um bordado linear e eu trabalho com as linhas de crochê. Eu definitivamente não consigo trabalhar com as meadas. Eu me enrolo junto com as meadas. Não consigo, não flui. Então, aí a gente traz um outro tema, que é o autorrespeito, é o acolher-se. Eu me acolho nisso. Não adianta eu insistir em trabalhar com meada. Eu fluo melhor trabalhando com as linhas de crochê. Então, eu me acolho, tá tudo bem, eu não preciso ter que desenvolver essa habilidade para estar bem no mundo. Eu estou bem assim. Então, o bordado também nos oferece essas oportunidades de acolhida e de autoempatia. Então, é uma entrega bem leve. Bem interessante, né? Além de aprender uma técnica, é meio que uma terapia mesmo, né? Porque tu vai estar em contato ali com alguma coisa que tem muito significado para ti, né? Provavelmente
a gente vai levar para esse encontro uma fotografia que tenha um significado, né? Para dar um plus nela, vamos dizer assim, né? Isso. E além de aprender uma técnica, vai estar ressignificando uma fotografia, né? Uma história. Exato. E assim, Lara, nesse caso não precisa levar a fotografia para essa oficina. Basta escolher a fotografia que quer colocar, envia para o e-mail, que nós vamos estar levando no dia a fotografia impressa, 2 cópias. E a gente vai treinar um pouquinho antes num outro papel para depois entrar na fotografia. Para ser algo bem tranquilo, bem leve mesmo. O bordado em si é no papel fotográfico, né, Cláudia? Sim, papel fotográfico, exatamente. Isso mesmo. Legal. Então é isso, né? Vamos convidar o pessoal aí para todo mundo estar lá junto com a gente. Ainda tem vaga, quem quiser se inscrever, né, Cláudia? Sim, ainda temos vagas. Domingo, às 2 da tarde, passar uma tarde bem gostosa. Vai ter um coffee break também, né? É, uma parada para o Como café. é que tu não gosta do coffee break? Eu Tu não gosto gosta de. Eu gosto Como é mais que da é que fala pra palavra mim? um gostoso café. Um gostoso café. Então tá, vai ser um gostoso café. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então acho que é isso. Tem alguma coisa para acrescentar sobre domingo ou sobre o trabalho de vocês? Eu acho que A a gente gente já, conversou bastante. já passou de 1 hora aí de papo, né? Sério? Puxa, não sabia. Bastante. É. Não, eu, no caso, né, gostaria de estar agradecendo você pelo convite, a sua presença em nossas vidas, Obrigada. de você, de você um dia ter sido inspirada a criar a marca Maria Lamparina. E, aliás, assim, eu não sei dizer da onde eu criei a marca Maria Formosa, foi um nome que chegou e eu não tenho um marco para isso. Mas eu amo essa marca e sei que é uma santa italiana hoje. Mas depois de ter o ateliê que eu fui Estou verificar isso. sabendo? É, exatamente. E eu acho divertido, lúdico. E ela, assim como Maria Lamparina, é divertido, lúdico e de presença. Então, gratidão. E gratidão a todos que estiveram conosco nessa noite. Nada, a gente só tem a agradecer a você. Acho que depois que você chegou aqui, a gente começou a nossa parceria, alguns horizontes se abriram para nós. E isso nos trouxe um outro olhar, assim, da nossa arte, né, para o mundo, né? Que ela está aí à disposição, né? Então a gente só tem imensamente a agradecer a você a oportunidade que nos deu, assim, de estar participando, né, do projeto Maria Lamparina. Muito obrigado mesmo. Vou me emocionar. Eu também. Gente, nossa, muito obrigada. Foi muito bom falar com vocês. E espero que tenha inspirado muita gente aí que esteve com a gente nessa 1 hora, né? Que deu uma passadinha, saiu, voltou, enfim. E de alguma forma a gente tenha conseguido tocar e inspirar essas pessoas, né? A se manifestar no mundo, né? Assim como a gente manifesta através da arte, cada um pode ter a sua forma de se manifestar. E agradeço imensamente. Não conhecia um pouco da história de vocês, né? Conhecia, assim, bem pouquinho, na verdade. Foi muito bom saber de um pouquinho mais para trás, assim, quem é o Daniel, quem é a Cláudia, lá um pouco mais para trás. Foi muito legal. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada também, Laura. Obrigada. Energia boa demais. Que bom ouvir isso. Então tá. Daqui uns 15 dias a gente vai fazer uma próxima aí com um novo colaborador, né? Para quem tá aí ainda e quiser participar, mas a gente vai avisar com antecedência. Se vocês quiserem entrar para participar, também fiquem à vontade, casal. Estamos ansiosos já para ver o próximo. Tá Então acompanhando. tá, gente. Muito obrigada, hein? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijão. Beijo, tchau. Tchau. Tchau a todos.